Vamos dar início então à nossa Escola Bíblica Dominical, lição número 4, né? É o tema do todo o nosso estudo do terceiro trimestre, a doutrina de Deus. E o objetivo geral, né, compreender o significado da onisciência e da onipresença de Deus. E o objetivo específico, nós descrever, né, esse significado. O que é, né, onipresença e o que é onisciência de Deus, né, para aplicação em nossa vida, em nossa vivência bíblica, em nossas verdades partilhadas e também pelas nossas virtudes aprendidas, né? E o texto bíblico ao qual nós vamos aí, essa lição foi extraída do Salmo 139, o texto áureo é o 139, no verso 14, que vai dizer assim: graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Então, o Salmo 139 é um salmo de exaltação, é um salmo de engrandecimento ao nosso Deus, é um salmo de reconhecimento, onde Davi atribui a ele todas as benfeitorias de Deus, né? Aliás, Davi atribui a Deus todas as benfeitorias feitas a ele, e as exclamações, né, que Davi faz nesses salmos aqui a Deus, os relatos que ele faz a Deus, realmente são de quem exercia profunda intimidade com o Senhor, né? E assim também tem que ser em nossas vidas. E eu tenho aqui 3 questões, né, que o autor da revista deixa para a gente. Primeira coisa, há algo que você está confiando a Deus que somente Ele pode fazer? Né? Tem algo em nossa vida que está sendo confiado a Deus, que a gente tenha plena certeza de que em nossas mãos não vai dar certo? Né? Eu, particularmente, na minha vida, tem algo, eu creio que cada um de nós também temos aí algo que só Deus pode fazer, né? Segunda pergunta, Deus sabe tudo que você faz, tudo que você diz e tudo que você pensa? Como soa a seus ouvidos essa afirmativa, né? Aqui a questão é, nós nos sentimos bem em saber que Deus sabe tudo a nosso respeito, né? Seja nos momentos em que nós estamos honrando, ou até mesmo aqueles momentos em que a gente está um pouco longe da presença dele, né? E como que nós ficamos, né? A gente ficamos confortáveis, né, diante dessa afirmação, né? Com certeza, eu creio que a resposta de todos deveria ser sim, né? Porque é um Deus que sonda, um Deus que conhece os nossos pensamentos, e por ter essa noção de que Deus sabe tudo a nosso respeito, vai fazer com que o nosso temor, né, com que a gente venha a buscar fazer a sua vontade a cada dia mais em nossa vida. E não há lugar algum onde possamos nos esconder de Deus, né? E a pergunta é, isto causa você conforto ou temor, né? Sabendo que Deus sabe tudo a nosso respeito, como que nós ficamos diante dessa situação, né? Primeiro questão, primeira ensinamento, então, que o autor nos dá aqui é a onisciência e a onipresença, né? Então, é a capacidade de conhecer profundamente todas as coisas e de estar conscientemente presente em todo o lugar. Eu me lembro quando a minha filha era criança, né, ainda 6 anos de idade, e em algum momento ela estudou na escola bíblica infantil, né, e sobre a onipresença de Deus. E quando ela chegou em casa, né, ela perguntou se tinha muitos deuses, muitos Jesus, né,
porque a professora tinha falado que Jesus cuidava de todas as crianças em todo o canto do mundo, né? Então isso aí foi demais para a cabecinha dela e ela me perguntou isso. E não há nada que Deus não conheça a nosso respeito. Nunca haverá surpresa para Deus. Deus sabe nossos pensamentos antes mesmo que ele seja produzido. A onipresença e a onisciência de Deus está lá no Salmo 139, de 1 a 3, né? Eu queria fazer uma oração aqui, pedindo a presença de Deus nesse momento. Santo Deus e Pai, em nome de Jesus, entregamos ao Senhor este tempo precioso, Deus, de estarmos aí aprendendo junto um pouquinho mais da porção da Tua palavra, Pai. Que Teu Espírito Santo possa nos abençoar, falar aos nossos corações, ó Deus querido, através dessa lição, ó Pai, para que a gente consiga, Deus, compreender, Deus, quão grande, quão maravilhoso é poder conhecer a Tua palavra, Deus. Obrigado, Senhor Deus, que o Senhor abençoe cada lar, cada pessoa, Deus querido, que participará desse estudo, em nome de Jesus. Amém. Então, a onipresença e a onisciência de Deus são atributos absolutos, inseparáveis de Deus. Tais atributos não apenas dimensionam o Senhor do universo, mas nos enchem de reverência, temor e ação de graças, né? Pois ninguém está tão distante dele que ele não possa ver e alcançar, e não há nada que ele não conheça a nosso respeito. Ou seja, nunca haverá surpresa para Deus. A Escritura diz que foi ele e não nós que nos fez seu povo, né? E isso enche, né, nos de louvor e gratidão, pois mesmo sabendo profundamente quem somos e onde estamos, ele decidiu nos tratar com compaixão e graça. Então Deus escolheu a mim, escolheu a você, né? E foi ele quem nos fez povo dele. Não foi nós que escolhemos ser seu povo. A sua misericórdia é a verdadeira razão de não sermos destruídos, e sua graça nos elevou de perdidos pecadores a cidadãos dos céus. Essa é a maravilhosa notícia que nós temos, amados, que nós temos, irmãos, de sabermos que nós somos pecadores, sim, né? Mas a maravilhosa graça de Deus nos alcançou, e o temor que nós temos, né? E por saber da onipresença e da onisciência de Deus, né? Todos nós aí, através do Espírito Santo, buscamos aí a cada dia mais nos afastar daquilo que desagrada a Deus, né? Primeiro porque nós amamos ao Senhor, né? Todo cristão, todo crente no Senhor, né? Ele tem que amar e acreditar no Senhor. E lá no Salmo 139, de 4 a 6, né? Aí a gente vai ver que a onisciência de Deus, ela é maravilhosa. E o salmista, ele declara então: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, elevado demais para que eu possa alcançá-lo. Então, essa declaração aí, ela nos ensina algumas verdades. Primeiro, a racionalidade, né, ela não permite entender como alguém pode estar em vários lugares, em qualquer época, ao mesmo tempo, né? É impossível o ser humano conhecer ao Senhor, saber, né, profundamente como Deus pode fazer isso, né? Não cabe a nós, está muito longe da gente imaginar tal poder de Deus, visto que uma mãe ou um pai, né, para cuidar de duas crianças ao mesmo tempo já tem trabalho. Imagine o Senhor, né, em toda a sua bondade, em todo o seu poder e glória, né? É quase impossível da gente, o ser humano, aí, compreender tal grandiosidade do poder de Deus, né? Então, para o nosso Deus não existe
tempo e espaço que não se curvem a ele, né? Tudo está debaixo da sua palavra, está debaixo do seu poder e da sua autoridade. Em segundo, né? A transcendência do nosso Deus é singular. Seus atributos o fazem superlativo por si só. Não há alguém como ele em todo o universo. Apenas Deus sabe nosso pensamento antes mesmo que sejam produzidos, né? Então nós devemos ter cautela com aquilo que a gente fala, pedir ao Espírito Santo sabedoria, né, para a gente direcionar os nossos pensamentos somente em coisas que agradam ao Senhor, porque Deus conhece tudo, nada passa desapercebido aos seus olhos. Em terceiro, a imensurável graça do nosso Deus é destacada, né, pois é um Deus santo que sabe quão pecadores, né, somos. E mesmo assim, ele põe sobre nós a sua mão, está lá no verso 5, onde o salmista, né, onde Davi declara assim, ó, tu me cerca por todos os lados e pões a tua mão sobre mim. E no 6 ele declara, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão elevado que não o posso atingir. Né? Tá? É inimaginável a gente tentar compreender Deus, né? E esse cercar de Deus, tudo isso, né, em nossas vidas é graça e misericórdia, irmãos, é cuidado de Deus. A onipresença de Deus também é maravilhosa, Salmo 139, de 7 a 12. Né? A sua onipresença se impõe sobre tudo e todos, e não há quem possa ocultar-se de seus olhos. O salmista, lá no verso 7, né, diz assim, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Né? E ele faz uso, então, de uma pergunta assim, bem retórica, né? Para percebermos quão magnífico é nosso Deus. Quão magnífico, quão grandioso, quão maravilhoso é o nosso Deus. Não existe um só lugar em todo o universo que não seja claro perante e explicitamente, né, aos seus olhos. Né? Ou seja, não é nada que seja claro e patente e explícito aos seus olhos. Né? Não há quem possa fugir ou esconder-se de sua presença. No verso 10 ele declara assim, ó, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Né? No 8 ele diz assim, ó, se suba aos céus, lá estás, se faça minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se torno as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. A pergunta que eu deixo aqui para mim e para todos que participarão desse estudo imaginem a intimidade, né, de Davi quando ele fez essa exclamação. Né? Irmãos, que a gente também possa ter essa intimidade com Deus, essa liberdade de falar ao Senhor, Senhor, para onde eu vou me ausentar do teu Espírito? Será que nós temos, irmãos, uma reflexão para a nossa vida? Nós temos liberdade de chegar no Senhor? Senhor, se eu subo ao céu, o Senhor vai estar lá. Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho no confim dos mares, ainda ali a tua mão me guiará. Não há onde nós possamos esconder de Deus, irmãos. E que a gente tenha a nossa consciência aí, né, livre, para poder declarar ao Senhor, Senhor, sonda-me, guia-me e conhece os meus pensamentos, Senhor. E aqui ele declara que não existe um só lugar em todo o universo que não seja claro. Né? Não existem segredos para Deus.
Seus olhos tudo veem. Não existe distância suficiente que a sua mão não alcance. Que maravilhoso é o nosso Deus, quão grande e poderoso são as obras de tuas mãos. E assim como Davi declara, irmãos, nós também, nos nossos momentos de intimidade, né, nos nossos momentos de alegria, às vezes de solidão, de tristeza, quando nos sentimos abandonados por Deus, nós podemos declarar que Deus está sondando os nossos corações, irmãos, e que a sua presença nos alegra, que está diante da tua face, que está dentro da tua igreja, fazendo a tua obra, nos faz pessoas melhores e pessoas alegres por estar na presença de Deus. As suas ações e juízos e visão sobre tudo o que existe não precisa de qualquer tipo de luz para que sejam plenos. Ou seja, as trevas não limitam o poder de Deus. Os seus pensamentos são justos e retos, os seus caminhos, pelo menos por 3 motivos, né? A saber, ele faz parte do seu caráter e natureza. Porque sua perfeição, a perfeição de Deus, ela não permite que Deus cometa erros ou injustiça. Todas as coisas estão patentes à sua presença e entendimento. Glória, pois, a Ele eternamente. É difícil, né? Às vezes é difícil, não, é impossível ao ser humano compreender tamanho poder, compreender tamanha glória e tamanha majestade desse Deus. E lá no Salmo 139, 13 a 16, nós vamos conhecer um pouquinho o profundo conhecimento de Deus a respeito do homem. Então não há alguém que conheça mais uma invenção que seu inventor, que criou cada peça montando-as em seu devido lugar. Não existe no universo quem mais conheça o ser humano que aquele que o criou. Ou seja, cada máquina, ela tem aí o seu manual, né? E Deus nos criou, Ele é o nosso inventor, o nosso criador, então Ele conhece as nossas dores, conhece a nossa vida, conhece cada partícula, né, do nosso organismo, do nosso corpo, né, pois nós fomos planejados e criados por Deus. E o salmista declara lá no verso 13: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Então Deus conhece cada um de nós. Ele conhece os nossos pensamentos, conhece os nosso falar, nosso agir, o nosso pensar, os nossos planos, antes mesmo que a gente planeje, ele já está lá na frente. Por isso que a gente tem que pedir permissão, né? Tudo que a gente vai fazer, consagrar ao Senhor, para que Ele esteja ciente daquilo que a gente está fazendo. E o salmista descreve que o Senhor não apenas Ele nos contemplou no ventre, né, mas como um tapeceiro, com sua boa mão nos trouxe à existência. Ou seja, Ele, através da sua palavra, do sopro da vida, Ele deu razão à nossa existência e tudo que há no mundo e no universo foi criado por Ele. A sua onisciência, né, um dos atributos de Deus, o faz vislumbrar e registrar todos os dias, né, de toda a humanidade, ou seja, em média 7,5 bilhões de humanos, né, no planeta, e todos os demais que existiram e aqueles que virão a existir.
Imagine a grandiosidade. Sim, a cada um deles o Senhor mesmo deu cores, tons, formas e tamanhos diferentes, e não existe ninguém igual a ninguém. Todos são absolutamente diferentes, né? Cada um com a sua particularidade. Verso 14, o salmista declara: graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. E ele, lá no capítulo 139, né, no verso 17 a 22, ele vai falar um pouco a onisciência e a onipresença de Deus a serviço dos seus. Ele diz assim, ó, o salmista canta sobre os atributos de Deus e como eles são incontáveis. E lá no livro de Jó, nós encontramos a seguinte declaração. Lá em Jó, no capítulo 5, versículo 9, ele fala: ele faz coisas grandiosas e inescrutáveis, maravilhas imensuráveis. Imensuráveis é que é impossível de ser medido. É impossível você dimensionar algo, né? É impossível dimensionar aquilo que Deus faz. Por mais que a ciência tenta aí de várias maneiras, de vários estudos científicos, anos e anos estudando, é impossível levar a uma compreensão completa da ação de Deus, da criação de Deus, da onipresença e da onisciência de Deus. É impossível compreender, né, a sua maneira de agir, e é impossível compreender todo o seu poder, pois a sua forma de trabalhar e de agir é singular e perpassa a lógica humana, né? Como eu falei, não há ciência, não há estudo científico que vai explicar claramente como Deus, esse modo de Deus trabalhar, de Deus operar, irmãos. O profeta, né, Isaías, lá no capítulo 40, no versículo 28, ele fala assim: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa, nem se fatiga, o seu entendimento é insondável. É difícil imaginar que Deus ele não se cansa, Deus não se fatiga, Deus não se esgota. Seu poder é inesgotável, sua graça, a sua grandeza, a sua maravilha é imensurável, irmãos. É por isso que nós temos que descansar no Senhor, né? O salmista fala: descanse no Senhor, porque está batido a minha alma. Nós devemos então descansar no Senhor, irmãos, diante de tudo que está acontecendo à nossa volta, diante das enfermidades, diante das lutas, diante das vitórias, das derrotas. Nós devemos descansar no Senhor, confiar nele. Diante desse poder maravilhoso, dessa graça maravilhosa, desses atributos maravilhosos, irmãos. Quantas vezes a gente esquece, né, da grandeza de Deus e tenta resolver as coisas da nossa maneira, mas do nosso jeito, nós vamos simplesmente quebrar a cara. A maneira mais perfeita e plena dessa verdade revela-se no Emanuel, que significa Deus conosco, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória cheia de graça e verdade. Lá em João 1,14. A percepção, então, de tamanha verdade promove no salmista atitudes de santidade que o leva a apartar-se do mal e dos atos pecaminosos. E assim tem que ser conosco, irmãos. Por termos noção, por termos conhecimento, mesmo sem compreender a forma de Deus trabalhar em nossas vidas, né? Nós temos que fazer uso desse conhecimento, desse entendimento da palavra que Deus nos dá,
para nos apartarmos do mal, para fugirmos de tudo aquilo que nos afasta de Deus, de tudo aquilo que nos impede de ver a sua glória, de ver a sua graça, de tudo aquilo que nos impede de dar um bom testemunho, irmãos. Então, tudo aquilo que nos faz afastar de Deus, por ter esse entendimento pela palavra de Deus, por saber da grandiosidade, crer na palavra, que é o primeiro passo, tudo isso nos leva a apartar-nos do mal, né? Então o salmista ele tinha essa percepção, ele usava isso a favor dele, né? Então a percepção de tamanha verdade promove em Davi, né, atitudes de santidade que o levaram a se apartar do mal e dos atos pecaminosos, né? Isso aí foi comigo e com certeza é com você também. Mas agora, o que fazer, então, ante a onisciência e onipresença de Deus? Salmo 139, no versículo 23 e 24. Então, o que fazer, irmãos, quando nós conhecemos esse Deus? A onipresença, esses dois atributos, a onipresença e a onisciência, e suas implicações na vida de Davi, o fizeram tomar algumas atitudes. Então o salmista ele suplica ao Senhor que intervenha em sua vida de maneira, né, benfazeja, ou seja, ele usa essa benevolência de Deus a seu favor. Não para tirar proveito do que Deus podia fazer, uma barganha, não, mas ele conhecia Deus. Então, a primeira declaração que ele faz lá a primeira declaração, sonda-me, né? O salmista suplica ao Senhor que o sonde, que Deus faça uma análise profunda de sua vida, né? E sondar é ir além da superfície. Sondar é que os aparelhos de ultrassonografia fazem, né? Eles vão além da visão, além da epiderme, da aparência, eles buscam ver os órgãos internos. Então o Davi ele fala para o Senhor sondar, ele abre ali o seu coração e fala: Senhor, sonda-me, ó Deus, e me conheces. A oração de Davi, né, que Davi fez nesse salmo, é que Deus mergulhe no mais profundo de seu ser para fazer uma análise. E nós também, irmãos, estamos podendo falar ao Senhor: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, porque o Senhor me conhece. O Senhor sabe quando eu me sento e quando eu me levanto. De longe o Senhor conhece os meus pensamentos. O Senhor observa o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. E no verso 4, ainda a palavra nem chegou à minha língua, e tu já conheces, Senhor. Verso 2, né? Aliás, segundo, sonda-me. Davi declara também ao Senhor: conhece-me. Davi suplica que o Eterno conheça o que há de mais secreto em seu coração. Ele pede a Deus que vá além das frases ou demonstrações emotivas litúrgicas para conhecê-lo na sua íntegra. Então Davi se abre a Deus. Como nós estamos, né, fazendo, irmãos, em nossas vidas? Nós estamos podendo também abrir o nosso coração a Deus e falar: Senhor, o Senhor me conhece. Nós temos consciência, né, do que a gente faz e do que a gente não faz, através do Espírito Santo. Ele mostra pra gente. E nós estamos podendo falar ao Senhor: sonda o meu coração, Senhor. Conhece-me, Senhor. E o 3, que Davi fala assim: prova-me, Senhor. Então Davi quer que Deus o conheça intimamente, em uma relação profunda e pessoal. E depois ele pede para Deus provar ele. É uma sequência: sondar, conhecer, provar. Davi pede que o Senhor o teste, mas não para Deus ver, mas para que Davi tenha a experiência do teste, da superação, que ele cresça e amadureça. Prova não é uma mera avaliação, mas é um aprendizado decorrente da experiência vivida. Então, irmãos, quando nós passamos por provas, irmãos, não é porque Deus quer punir, ou porque Deus está
nos abandonou. Por isso, nós não devemos murmurar, né, nos momentos difíceis, diante das lutas, diante das mazelas, daquilo que acontece com a gente, né? Mas sim buscar crescer na prova. Nós somos, em todo o tempo, nas provas, nós somos forjados à maneira de Deus. A Bíblia diz que nós somos como um vaso na mão do oleiro. E quando o oleiro ele constrói um vaso, né, no final o vaso ou ele está perfeito, e se ele não estiver perfeito, o oleiro amassa o vaso e começa de novo. E assim vai ser com a gente, irmãos. Enquanto nós servimos ao Senhor e o buscarmos, enquanto nós, para nós crescermos, termos conhecimento mais profundo de quem é Deus, da sua onisciência, da sua onipresença, né, muitas vezes ele faz isso com a gente. Ele dá uma amassada na gente para que a gente fique mais perfeito. E Davi, então, ele declara, né? Guia-me, sonda-me, conhece-me, prova-me e guia-me. Guiar é conduzir, é deixar-se conduzir. Pedir para alguém guiar é deixar-se levar. E Davi está falando para Deus, Senhor, estou aqui a direção da minha vida e eu peço ao Senhor que me guie. Assim tem que ser conosco também, irmãos. Assim como Davi, né? Na sua relação com Deus, pedindo pela benfeitoria, interferência divina, ele suplica que o Senhor o dirija ou conduza, né? Então, a semelhança do pastor com seu rebanho, do leme no barco, Davi quer que as suas decisões sejam dirigidas pelo Senhor, pois a sua intenção é a eternidade, irmãos. Irmãos, nós estamos passando um período aqui nesse planeta, na Terra, é um período temporário. O nosso alvo é a eternidade. E para a gente alcançar a eternidade, Deus tem que nos guiar, tem que nos dirigir. A minha vida tem que estar plenamente entregue nas mãos de Deus, né? Assim como nós dirigimos o nosso carro, muitas vezes nós confiamos em nós devemos deixar também confiar em Deus, a direção da nossa vida nas mãos dele. E pedir para que ele nos molde, para que ele nos sonde. Declarar, né, que o conhecimento dele em nossa vida nos faz crescer. E a prova que Deus nos dá nos faz ser pessoas melhores. E o direcionamento de Deus em nossa vida nos leva a um caminho reto e seguro. Lá no versículo 24, ele fala assim, 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e me conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Guia-me pelo caminho eterno. Então Davi já sabia. Davi tinha um alvo, e o alvo dele não era só o reinado dele ali com o povo de Israel. Davi tinha um alvo, era a eternidade. E o nosso alvo também é a eternidade, irmãos. E hoje nós temos o maior exemplo de alvo, o maior exemplo de alguém que superou todo tipo de prova. Ele foi sondado, ele foi provado, ele foi guiado e foi conhecido de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. É Ele quem nos conduz, é Ele quem nos dirige, é Ele quem nos mostra o caminho da eternidade. Seus olhos, né, estão para além do mundo. Os olhos de Davi estavam além desse mundo. Ele não busca sucesso e venturas. A súplica é pela eternidade, o novo e o vivo caminho, o seu anseio é o céu. E assim também deve ser em nossas vidas, irmãos. E com essa declaração, né, nós encerramos então a lição de número 4, onde nós falamos aqui da onisciência e onipresença de Deus. Peço que Deus abençoe a todos nesse dia, em nome do Senhor Jesus. Amém.